Fala galera do Legado Sport 10, irei falar para vocês a história de 20 anos sem o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o like e siga a gente no Instagram também. Lá postamos notícias que não conseguimos postar aqui. Mas sem mais delongas, puxa essa vinheta! Seleção brasileira sempre foi muito badalada e não é para menos. São 5 Copas do Mundo, 9 Copa América, jogadores extraordinários e muita história. O ano era 2006. Naquela época não era diferente a seleção. Vinha de um título mundial de 2002, uma Copa América em 2004 e em 2005 a Copa das Confederações. E ainda tinha o chamado Quadrado Mágico. Ronaldinho Gaúcho, que tinha sido o melhor do mundo em 2004, 2005, tinha também Robinho, Kaká, Adriano e ainda tinha Ronaldo, que um ano antes da Copa, no torneio mais importante da pré-Copa, foi convocado e deu uma entrevista dizendo que não estava tão feliz assim com a convocação para a Copa das Confederações. Ronaldo ainda declarou que queria férias para cuidar de problemas particulares. O craque obviamente contrariou a CBF e sem muitas opções a entidade cortou o jogador e a responsabilidade foi toda para cima do Adriano Imperador. Isso não mudou muita coisa e apesar do sufoco na primeira fase, a seleção brasileira conseguiu levar o caneco da Copa das Confederações para casa. Mas depois disso, meus amigos, a festa para 2006 começou bem antes do que deveria, pois a torcida brasileira, a imprensa e todo o mundo do futebol acreditava que a Copa já tinha dono e era da seleção brasileira. E sem Ronaldo já havia dado um baile, imagina só com ele. E isso foi um grande problema para a seleção, porque toda a seleção precisava de uma preparação. Até a melhor seleção do mundo precisava. Os jogadores se divertiram, que se concentrava treinos abertos, samba, uma zoeira sem fim. E além disso, o preparo físico dos jogadores não era dos melhores. Quando já não era mais o mesmo Ronaldinho Gaúcho, que tinha disputado uma final de Champions 20 dias antes da Copa. Adriano não estava no auge de sua forma fisicamente. Basicamente, desses craques, Kaká era o único que estava voando quando o assunto era a forma física. A CBF tinha contratos com grandes empresas e era obrigada a abrir os treinos, que não eram treinos, e sim uma festa. Em média, 5.000 pessoas acompanhavam os treinos da seleção com muito samba na beira do campo, comercialização de bebidas alcoólicas. E torcedores, aquelas invasões de campos para conseguir uma foto com os craques. Alguns dias antes da estreia, Ronaldo e Roberto Carlos e alguns outros jogadores foram flagrados em uma boate por um jornal local. Estava claro que aquela seleção tinha várias fragilidades. A melhor atuação desse time, por exemplo, foi nas eliminatórias e sem Ronaldinho Gaúcho, que estava suspenso. O Brasil meteu um 5-0 no Chile, com o Robinho no lugar do craque. E nesse dia, Galvão Bueno apelidou o Quarteto Mágico com Ronaldinho Gaúcho jogando centralizado. E para quem lembra, não era assim que ele jogava no Barcelona. Tinha Kaká em sua melhor fase, porém jogando de meia armador, coisa que ele não fazia no Milan. Por lá, ele encostava como um segundo atacante e tinha o maior desperdício de qualidade lá na frente, com Ronaldo e Adriano brigando por espaço dentro da área. No jogo mais difícil da seleção contra a França, o tal quadrado mágico foi desfeito. Adriano sai do time, todo o desequilíbrio do quadrado é escancarado. Outro fato dessa seleção foram os retornos de Roberto Carlos e Cafu no início, que também não jogaram a Copa das Confederações. Eles deram um lugar para Cicinho e Gilberto. Esses sim que eram pedidos sempre como titular por comentaristas e a torcida brasileira. Porém, o status de medalhão de Cafu falou mais alto antes da Copa do Mundo. Tal quadrado mágico
apenas uma boa partida oficial e totalizando tudo, somando com a Copa, jogaram apenas 4 jogos oficiais. Na partida contra a França, pelas quartas de final, o Brasil viu uma das melhores atuações de um jogador individual, Zinedine Zidane, e graças a ele fomos eliminados na cobrança de falta, encontrando Henry dentro da área. A verdade é que aquela seleção era uma bagunça e de mágica não tinha nada. A soberba e o salto alto definiram a Copa e ali começa um ciclo de 24 anos sem Copa do Mundo. Então chegamos em 2010. O técnico era o Dunga, ex-jogador e campeão pelo Brasil em 94, porém por conta de suas teimosias e não levar jogadores como Ganso, também Neymar e Ronaldinho Gaúcho, que estava jogando muito no Milan, além de Marcelo na lateral esquerda e também o Adriano Imperador no ataque, ele acabou levando jogadores como Grafite, que não estava mais bem. Tinha feito uma boa temporada 2 anos antes da Copa e só preferiu levar Júlio Batista, que era reserva na Roma. Levou também Kleberson, que era reserva aqui no Flamengo. Além disso, levou o Michel Bastos na lateral esquerda. Isso que nem lateral esquerdo Michel Bastos era. Por mais que no comando da seleção o técnico Dunga tivesse ganhado Copa América e também Copa das Confederações, ainda assim não podia ter deixado os melhores de fora, porque naquela Copa precisávamos do banco de reserva. Elano, que vinha sendo o melhor jogador brasileiro naquela Copa, se machucou contra Camarões, e aí talvez fosse o momento de Ganso brilhar naquela Copa. Porém, com grande atuação no primeiro tempo contra a Holanda, pelas quartas de final, a seleção tomou 2 gols e ficou abalada emocionalmente, até o Felipe Melo ter pisado em Robin e ser expulso. Então a Copa de 2010 ficou marcado pelo que poderia ter sido campeão, mas por causa de teimosia de treinador, mais uma vez ficamos de fora da Copa do Mundo. Então chega Mano Menezes para assumir o cargo depois de ter feito ótimos trabalhos no Corinthians. E Muricy Ramalho ter dito não para a seleção, ele chegava com a função de renovar essa seleção. E aí foi que começou, convocando Ganso, Neymar e também André, porém perdeu as Olimpíadas de 2012, na final contra o México. Isso contou muito para a CBF. Foi então que demitiram Mano Menezes e trouxeram o técnico Felipão, o qual o Brasil já tinha sido campeão com ele em 2002, tentando reacender as chamas do passado. Felipão conseguiu vencer a Copa das Confederações e o Brasil voava. Jogando em casa, acreditavam que o Brasil poderia ser campeão nas mãos de Felipão e finalmente ganharmos o Hexa. Pois é, achávamos isso. O Brasil fez uma fase de grupos tranquilas e classificou em primeiro. Teve um jogo de oitavas de final duríssima contra o Chile. Se aquela bola do Pinilha tivesse entrado, poderia ter evitado o maior vexame da história do Brasil. Passamos nos pênaltis, então enfrentamos a Colômbia, ganhamos com um golaço de falta de Davi Luiz, porém tivemos uma notícia ruim, Neymar se machucou e ficamos sem o nosso melhor jogador para o restante da competição. Só que o jogo seguinte, pegamos a Alemanha na semifinal. E tudo começou com Thomas Müller fazendo o primeiro gol, abrindo a porteira para o maior vexame da história do futebol brasileiro. Então a CBF decide demitir Felipão do comando da seleção. Bom, trouxeram Dunga de volta para começar no novo ciclo. Porém, diferente de sua primeira passagem pela seleção, Dunga não conseguia fazer a seleção jogar um bom futebol. Os resultados não vinham. Nas eliminatórias estávamos ficando de fora da Copa de 2018. Ou seja, faríamos mais um vexame histórico. Já não bastasse o 7-1 em 2014 e agora ficar fora de Copa de 2018. A CBF demitiu Dunga e trouxe mais um gaúcho, agora seria o técnico Tite. Após grandes feitos no Corinthians, campeão da Libertadores, campeão do Mundial e campeão brasileiro, sua missão era levar a gente para a Copa de 2018. E assim ele conseguiu, deixando um vexame histórico para trás. Porém, Tite na Copa não conseguiu fazer com que o time rendesse o que vinha rendendo antes da Copa. E manteve em time Gabriel Jesus, que não fez nenhum gol, e também manteve no time o William, quando o Douglas Costa fazendo grandes jogos, além de ter levado o volante Fred machucado naquela Copa. Infelizmente, acabamos caindo,
para a Bélgica. Achávamos que dessa vez o Hexa ia vir por ter ganhado uma Copa América e por não ter perdido nenhum jogo nas eliminatórias da Copa. Achávamos que era a nossa vez, porém, com convocações questionadas como Daniel Alves e Gabriel Jesus, víamos que o Tite errou de novo. Após ganhar seus 2 primeiros jogos da Copa do Mundo contra a Sérvia e Suíça, perdemos para Camarões em um jogo ruim da seleção. Então, fomos para as oitavas de final e aí fizemos a nossa melhor atuação na Copa, mas contra uma seleção que não tinha tradição nenhuma em Copa do Mundo, a Coreia do Sul. Nas quartas de finais, enfrentamos a Croácia, já com o seu time mais envelhecido. E com uma atuação apagada, perdemos nos pênaltis. Um time que não soube ter atenção e também não soube segurar o resultado. Nomes como Gabriel Jesus em 2 Copas do Mundo, nenhum gol marcado e Dani Alves que não jogava há mais de 2 meses, vieram à tona de novo na mídia. E o erro do sistema da CBF foi cometido mais uma vez, perdendo a esperança do Hexa brasileiro. Então, concluímos que nós não evoluímos nada referente ao futebol. Por mais que teve alguns lampejos, mas não conseguimos sequer chegar a uma final de Copa do Mundo. A soberba e a vaidade em nossos jogadores e técnicos, que não escolhem o jogador por momento e técnica, vem destruindo o nosso futebol ano após ano. Qual será o futuro do nosso futebol, da nossa seleção? Temos grandes jogadores que são excepcionais em seus clubes, porém quando chegam em nossa seleção, cai por meio da soberba. Certo é que o Brasil deixou de ser o país do futebol. Enquanto ligas europeias e treinadores europeus estudam cada vez mais para aperfeiçoar seus modos de jogos, nós, nos brasileiros, acomodamos e nem sequer conseguimos formar grandes técnicos. Achávamos que o Tite era bom, porém ele era somente de nível mediano, de técnico no mundo inteiro. Quando iremos mudar para que a nossa evolução seja satisfatória? O que vocês acharam dessa história da seleção sem ganhar a Copa do Mundo? Já fazem 20 anos e vamos chegar a uma seca de 24 anos. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esqueça de seguir a gente no Instagram. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e valeu!